Olá, boa noite para todos, a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de falar sobre Ele e também de aprender um pouco mais sobre Ele. Meu nome é Vera e vamos orar, né? Vamos orar para começarmos bem. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esse dia tão especial que o Senhor nos deu, pela tua fidelidade, pela tua companhia, pelo cuidado do Senhor para conosco. Pai, que nessa noite nós possamos entender um pouco mais da tua verdade, da tua vontade para as nossas vidas. Guia-nos, Espírito Santo, nos caminhos retos do Senhor, e que a cada dia nós possamos ser filhos obedientes e com um coração cheio de gratidão ao Senhor pelas nossas vidas. Que nós possamos ser grandemente abençoados pela leitura da tua palavra, Senhor, que vai acontecer nesse momento. Deus, nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. E aí, galera, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo. Faço parte da Jocum Sampa. Deus tem nos dado assim uma oportunidade bem bacana de poder compartilhar com pessoas, sonhar juntos, conhecer projetos, ministérios. E nessa noite é um culto diferente, é um bate-papo sobre Romanos, e em especial Romanos 12. E se você puder acompanhar com a gente aí, vai ser muito legal. Como a Vera já orou, nós queremos mesmo que Deus possa trazer um tempo assim bem legal e nos ensinar, nos corrigir, nos inspirar. Então, só vou ler aqui o comecinho, depois a gente continua a conversa. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Algo que me chama a atenção em Romanos é justamente essa oportunidade que Deus nos dá de poder experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é legal porque isso aqui nos mostra que em Romanos 12, uma renovação da mente, que para termos e experimentarmos a boa e agradável vontade de Deus, é necessário ter uma renovação na mente, uma mente renovada. E apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. O pastor Almir, que já veio a falecer, era um dos grandes conselheiros da Jocum São Paulo, e algo que ele costumava dizer, ele usava o exemplo muito básico de um peixe. Imagine um peixe vivo colocado dentro de uma churrasqueira. Esse peixe ele se sentiria incomodado, esse peixe ele se sentiria com o calor do fogo, ele pularia do local. E é assim que ele usava esse exemplo para exemplificar o que significa ser um sacrifício vivo. Em outras palavras, ser um sacrifício vivo é ser um tipo de pessoa que de fato vive uma vida de renúncia, e renúncia incomoda, renúncia é difícil, mas é por esse caminho que a gente entende que o Evangelho caminha para uma renovação de mente. Queria que Silas quiser compartilhar algo. Boa noite a todos, meu nome é Silas,
sobre ele aqui de Jocum Sampa. Eu estou fazendo também essa correria da comunicação, do vídeo, do áudio que vocês estão tendo. E é bem bacana poder compartilhar desse momento com vocês, poder nós da missão conversarmos um pouco sobre esses contextos que nós temos. Eu vejo Romanos 12, tanto 12 como 13, como realmente um mini manual de vida cristã. É muito frustrante às vezes quando apenas as igrejas usam só o versículo 1 para falar de sacrifício vivo, sendo que ele é muito, muito, muito rico. Ele vem trazendo muitas coisas, vem trazendo muito conteúdo para nosso dia a dia, para nossa convivência cristã. Aqui mesmo é limitado muito em, portanto, queridos irmãos, a versão da minha Bíblia é versão viva. Ela é uma linguagem bem simples, fácil de ser entendida. Então diz assim: portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Mas vem mais um pouquinho. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo. Não seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui já fala de sacrifício vivo, que também tem essa questão de que você não vai seguir os costumes deste mundo. Vai ser uma pessoa nova e diferente, tanto que em Coríntios mesmo é falado, né, de aquele que está em Cristo, nova criatura é. Né, as coisas velhas já se passaram. Então, sacrifício vivo também tem essa característica de você se tornar uma nova pessoa. Eu acho bem bacana de digerir essas questões. Também fala da sadia renovação de tudo quanto faz e pensa. Nós paramos muito no contexto apenas de eu me converti, quero ser um sacrifício vivo, mas tem que dar uma olhada em tudo que você está pensando e tudo que você está fazendo. Que isso mostra também se você está sendo um sacrifício ou não. Bom, Romanos ele trata assim de muitos assuntos, e o 12 e o 13 que a gente tem meditado um pouco nesse tempo de culto, é legal que a partir do versículo 3 começa a dizer da graça e dos dons que são entregues às pessoas. E eu vou ler aqui um pouquinho. 3 diz: porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. E o que ensina, esmere-se no fazê-lo. E o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Eu vejo que há uma preocupação aqui no coração de Paulo ao escrever essa carta, justamente em saber que é uma iniciativa para os romanos, uma oportunidade que esses caras tinham de poder ter uma vida de transformação. E lembrando que Roma é um lugar assim, de grande população urbana e de grande influência para a sociedade da época.
E pensando nesse sentido, é legal a gente tentar gastar um pouco do nosso tempo meditando em Romanos. Lutero, ele fala que para o cara, para um bom cristão poder desenvolver um pouco mais do seu cristianismo, ele precisaria ter pelo menos noção sobre o Evangelho de João e sobre Romanos. E ele usa mesmo essa linguagem em João por causa da questão da apresentação que João faz e da maneira como é relatado a identidade de Jesus, porque um cristão que não conhece ou que não tenta descobrir a identidade de Jesus, quem Jesus é, quem Jesus representa para nós, em João muitas vezes a gente vê que Jesus faz expressões: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o caminho, verdade, vida, enfim, várias expressões da identidade de Jesus. E Romanos pelo conteúdo que existe dentro dele. Um conteúdo que fala diversos pontos e é muito interessante. Eu particularmente me sinto muito feliz em poder saber que eu tenho uma Bíblia no meu idioma e que Paulo, nessa sede de amor pelo Evangelho, ele faz questão mesmo de escrever isso aos romanos. Se bem que não foi ele que escreveu, mas uma narração dele, né? Quem escreveu foi um outro irmão, mas com as palavras de Paulo, com aquilo que Paulo narrou. Enfim, é uma oportunidade de se ter uma nova vida e essa nova vida em Cristo, a partir dessas conversas nossas de uma renovação da mente, usando os nossos dons espirituais, lembrando que Deus nos encheu de dons, lembrando que Deus nos colocou dentro dessa plataforma para sonhar, para acreditar, para correr atrás. Eu particularmente acho isso muito gratificante. Eu vejo aqui também, a partir do 3, Paulo falando como mensagem de Deus, dando toda essa instrução, esse zelo. Ele tinha um grande zelo mesmo por cada pessoa que ele mandava essa carta para as igrejas. Vejo que ele tinha um zelo muito bacana. E aí ele fala mesmo: sejam honestos na avaliação de si mesmo. Ele pedia mesmo para que as pessoas pudessem ver o seu valor de quantidade de fé. Às vezes nós só somos cegos porque queremos, porque nós sabemos a verdade da palavra, nós sabemos qual que é a caminhada cristã que devemos ter, qual que é os nossos conceitos, qual que é as atitudes que devemos tomar. Eu escutei uma vez um irmão falando assim, Deus fala, ele não para de falar um minuto. Nós que não temos a sensibilidade para estar escutando tanto ele. E não é diferente. Então, essa medida de fé, essa medida de continuidade que nós temos de vida cristã, nós sabemos tudo quanto devemos fazer e muitas das coisas qual é o caminho que devemos seguir. Então, ser honestos, né? Não é ser honesto a partir do momento que nós somos honestos com nós mesmos, com o Espírito Santo que está falando conosco, a partir do momento que nós somos honestos a partir do que a nossa fé cristã, o que Cristo tem produzido em nós conseguimos ser honestos com as pessoas também. Porque já é uma consequência que Paulo já fala nesse sentido, na avaliação de si mesmo, medir seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhe deu. Aí vem algo muito legal que ele fala: pois tal como existem muitos membros em nosso corpo, e esses membros têm um trabalho diferente a executar, assim também é com o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele e cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Assim pertencemos uns aos outros e cada um está ligado a todos os demais. Eu vejo isso também. Ele fala do corpo de Cristo, nós cristãos mesmo. Nós, corpo de Cristo no modo geral, igreja. E ele fala que cada um é um membro. Um grande problema, a grande defasagem hoje que nós vemos no nosso meio cristão essa identidade está sendo rompida dos irmãos.
o irmão que é pregador, eu quero ser pregador também, só que ele não entende que Deus já deu vocações para ele em tantas outras áreas, e ele está com essa defasagem na identidade dele, e ele quer, olha, que bênção, eu queria ser igual a ele. Não, seja você. Cristo chama para nós sermos o que nós somos. Que nós somos. Eu mesmo... Eu pegava e falava assim, nossa, o que eu vou ser? Será que eu vou ser um líder de jovens? Será que eu vou ser um pregador aí? Um pastor? E eu ficava muito assim e buscando muito a palavra de Deus. E Deus falou mesmo para mim assim, pô, cara, não é para você. Você não vai ficar aí no público. Eu preciso de alguém que fique no making off. E eu não tenho prazer maior de ficar no making off, de ficar atrás do público, se for precisar ajudando. Eu entendo que nem mesmo essa questão de aparelhagem de som, meu tio me deu uma aparelhagem de som há muito tempo atrás, e eu fazia festa, usava de uma maneira errada. Eu sempre gostei muito de pegava Photoshop e ficava brincando com meus amigos. E hoje eu uso isso para o reino. Isso é a minha identidade. Algo que eu gosto, algo que eu vivo, algo que Deus colocou em mim, a minha identidade. Eu não procurar em outra pessoa. Eu saber o que eu sou e fazer para ele. Isso é ser parte de um corpo. É ser a unidade da igreja. O Marcelo gostar de poesia e expressar o reino de Deus através da poesia. A velhinha gosta de servir, gosta de hospitalidade. Ela gosta de fazer isso com excelência, ela faz o melhor. E isso é ser corpo. É saber onde você pode servir, da forma que você pode usar os seus dons, talentos que foi o próprio Cristo que te deu, para compor esse corpo. Eu acho muito, muito legal isso. E ele traz ainda, aí ele vem trabalhando ainda mais essa questão do... O bacana é que ele usa tanto o dom. Se você tiver dom para profetizar, profetize. Pode ser tanto num ato espiritual como tão material, mas também ele usa questões também simples que para pessoas acham que é tão... que não usa para o reino. Se você tem o dom de ensinar, ensine bem. Ensine. Se você tem o dom da administração, que você faça isso com zelo, com cuidado. Que cuidado é esse que Cristo tem por nós? De ver os talentos que Ele nos deu, os dons que Ele nos deu e que nós possamos usar com toda a excelência para o reino dele mesmo, para sermos felizes nisso que Ele tem nos dado. Eu vejo mesmo que essa carta tem muito a nos passar. Olhando aqui o versículo 9, Romanos 12, 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Eu vejo que também algo que é muito fácil acontecer é a própria banalização da palavra amor. O amor se tornou uma palavra banal. A gente vê nos filmes as repetições do I love you, essas coisas todas cinematográficas da vida. Mas quando a gente olha para o reino e para o reino de Deus, não placas, não denominações, mas o reino de Deus nos mostra que esse amor é muito mais do que uma caminhada na superfície. E cada vez que a gente deseja mesmo, que nós desejamos nos aprofundar no que significa amor ao próximo, amor ao reino, amor a Deus, amor à nossa família, amor aos nossos vizinhos. Toda vez que a gente descobre a profundidade dessa palavra, temos um cristianismo que seja de fato puro e simples, como C.S. Lewis escreveu, cristianismo puro e simples. Dentro disso, é legal mesmo a gente parar um pouco para pensar sobre qual é a profundidade mesmo do nosso amor a Deus. Será que é um amor de renúncia? Será que é um amor de busca? Será que é um amor de ao menos tentar conhecê-lo verdadeiramente? Ou será que é simplesmente uma banalidade? Será que eu só estou imitando os nossos filmes americanos de I love you pra lá, I love you pra cá?
Até porque a gente aprende a não dizer em vão o nome do Senhor. E isso tem uma profundidade maior do que simplesmente gritar, ai meu Deus, para lá, ou ai meu Deus, para cá. Isso tem a ver com uma sinceridade de coração e de verdadeira busca a Deus. Enfim, eu acredito que eu preciso aprender muito com essa palavra. E a partir do momento que a gente tem essa vida de entrega, de busca, de verdadeiro conhecer a Deus, a gente também descobre a nossa própria identidade no reino. O Fabiano Antunes, que é diretor da base de Jocum em Floripa, uma vez ele foi dar aula na nossa EMU, Escola de Missões Urbanas, e o Fabiano ele fez uma citação muito breve, assim, mas que foi bem legal, porque ele estava falando sobre identidade e vocação, e ele usou uma expressão: a gente pode passar o resto da vida sem conhecer a nós mesmos. Então, será que a gente se conhece? E mais do que isso, será que a gente quer se conhecer? Porque nesse caminhar com Deus, o próprio Deus vai nos revelando chamados, dom, vocação, projetos, mas se revelando a nós e revelando a nossa identidade no reino. Eu acredito que a carta de Romano também é um apelo à identidade. A identidade no reino de Deus, a identidade no servir ao reino. É bem profunda essa carta. Eu vejo bem bacana mesmo ver essa questão do versículo 9, que fala assim, não fingir amar. E como você disse mesmo, tá muito banalizado. Muito banalizado. Hoje você vê em redes sociais, o carinha conhece a garota, ou a garota o carinha, a primeira coisa que chama é de amor. De amor. E aí, dá meia hora, dá uns 15 minutos, que acontece uma briga, o que acontece já não é mais. Ou senão nós vemos essa palavra sendo usada por garotos que mal começam a namorar, fala eu te amo, eu amo, e na primeira questão já se perde, já não está mais junto, casamentos superficiais. Nós podemos usar muito também essa questão dos casamentos superficiais que temos hoje visto, que pessoas falam que amam a outra, acho que vai dar certo, vamos tentar, vamos dar sorte, vamos fazer o teste. E aí é amor primeira semana, quando conhece realmente a pessoa quem é, não é mais amor. Mas se olharmos o contexto mesmo do que fala Coríntios 13 mesmo sobre amor, é muito mais do que isso. E aqui mesmo fala, seguindo 10, amem-se uns aos outros com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. E nesse sentido até também podemos trazer para o nosso lado. Acredito que um cristão ele tem que sentir prazer em honrar um outro, de abençoar, de servir. Que vida cristã é essa? Eu acho que é uma vida cristã desgraçada. O cara só sentar lá e não, que me abençoe, que me leve, que me ajude, que é eu. Se torna um egoísmo. Eu não vejo, isso aí não é amor. Isso aí acho que é aproveitamento. E é o que vimos hoje. E a expressão clara de honrar uns aos outros, que Jesus estava mostrando que amava com amor fraternal. E honrava. Foi quando ele chamou o próprio Pedro. Pedro, senta isso aqui. Pegou, amarrou uma toalha e lavou os pés de Pedro. A maior forma de honrar, e o interessante é que você pegando, fazendo a leitura, Jesus fala assim, agora você não entende, Pedro. Agora você não entende, mas isso é para que aconteça a justiça e depois entenderá. E Pedro depois se tornou um grande líder, então ele tinha que entender que como um líder, ele também depois deveria servir as pessoas. Isso é também é uma grande demonstração de amor.
Hoje pessoas querem medir demonstrações de amor com presentes. Se você me ama, me dá isso. Faz isso e aquilo. Não é assim. Acho que são atos que vai sendo criados, são atos que nascem dentro de nós, que vai gerando isso, vai transformando nós mesmos nesse contexto. Silas falando sobre essa questão de honrar, de servir, de amor, eu lembrei assim de um breve momento que eu passei lá no seminário no Betel Brasileiro, né, que fica lá no metrô São Bento, Durvalina, e uma das palavras que um dos professores compartilhou lá, uma frase, é que aos pés da cruz o terreno é nivelado, ou seja, que somos todos iguais aos pés da cruz. Então, quando isso chega até nós, com esse sentimento de igualdade, esse sentimento de somos todos iguais aos pés da cruz, a gente enxerga que a importância desse amor que é não fingido. Ou seja, todos merecem esse amor, todos... não existe título que nos prenda, não existe palavras que nos prendam, não existe aplausos, porque todos merecem, porque todos desejam e todos esperam ser amados. E aqui diz, amai-vos cordialmente uns aos outros, uns aos outros, né? Então é uma questão do vice-versa mesmo, não só eu esperar o amor, mas eu amar. E não só eu amar, mas eu também esperar o amor. E isso é legal porque é uma carta para os cristãos, é uma carta para o povo de Deus. E essa nossa conversa aqui, esse nosso diálogo é para tentar despertar um sentimento não de crítica, mas de autocrítica, do tipo, será que eu amo o suficiente? Será que eu caminho o suficiente? Será que eu estou disposto o suficiente a me entregar, seja dentro do contexto da missão que a gente vive, dos projetos, dos sonhos, ou seja dentro da minha família, ou seja dentro da igreja? Será que eu estou disposto a ir em algum lugar, mesmo que não me honrem por isso? A ir em alguma igreja, mesmo que os caras não me falem sequer o endereço de chegar? Claro que sem endereço eu não chego mesmo, mas em outras palavras é aquela coisa, será que existe a disposição em mim de servir? Porque o exemplo já foi citado de Jesus em João 3, né, que ele lava os pés do discípulo. Acho que é o melhor exemplo que a gente pode ter. E o próprio apóstolo Paulo em Filipenses, ele fala que a gente precisa ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2, versículo 5. Enfim, tem coisa aí, pano pra manga. Ela é tímida, tá, gente? No segmento do versículo 11, que ele na verdade o texto ele começa e aí ele vem vindo trazendo toda essa ideia de tudo que é ser olha onde nós já passamos na questão de autoexaminar a si mesmo, na questão de dons, de servir, na questão de amor, tudo na questão de ser um sacrifício vivo. Tantas coisas para sermos um sacrifício vivo, precisamos, né, devemos seguir, e não diferente continua sendo em 11, no versículo 11, que diz, não sejam nunca preguiçosos no trabalho, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. Vou continuar. Fiquem alegres na esperança, sejam pacientes na dificuldade e sempre perseverantes na oração. Vendo esse contexto tanto do 11 como do 12, é ter fé. Eu acho que simplifica em ter fé. Porque fiquem alegres na esperança. Nossa esperança é Cristo. Nossa esperança é Cristo. Vamos ficar alegres. Nós somos alegres porque cremos que Ele é bom, cremos que Ele vai vir, vai nos levar, vamos viver a eternidade com Ele, mas enquanto não podemos ainda viver essa eternidade com Ele lá no céu, vamos oferecer essa eternidade, esse reino na terra para as pessoas.
Então vamos ficar alegres de compartilhar. Então, tanto que antes, fala, não sejam nunca preguiçosos no trabalho, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. Servir ao Senhor, se vou fazer para Deus, é o melhor. Fazer o melhor para Deus. Eu tinha um grande problema de ociosidade. Eu sabia que tinha que fazer, mas eu ficava sentado. E hoje não tem prazer maior eu pegar e ter que desligar meu celular. Eu não tenho prazer de eu desligar meu celular e ir lá e fazer, porque eu sei que é para Cristo. Eu sei que é para manifestar esse reino. E eu sei que quando eu não faço só para Cristo, eu estou fazendo para outras pessoas, para servir outras pessoas. É para manifestar essa alegria da esperança, essa fé que é gerada em mim. E diz também, sejam pacientes na dificuldade. Quão difícil é na dificuldade ser paciente, né? Quão difícil é, porque não é porque, deixar bem claro, que quem está no sistema, nós somos missionários, trabalhamos aqui na Jocum em tempo integral, não pense que nós somos super-heróis. Não pense que nós somos super-heróis, nem super-homens, nem super-mulheres. E a gente vê mesmo que dificuldade aparece. Dificuldade sempre tem dificuldade para tudo na nossa vida. E muitas coisas, mas ser paciente, porque é por fé que nós andamos. Se é por fé que nós andamos, vamos ser pacientes, porque no momento certo Cristo vai fazer. E eu vejo, eu quero falar mesmo, que é um milagre que Deus tem feito aqui conosco, todos os dias aqui na missão. Nós, para o ano de 2015, teremos a MF, a ETED. Para o dia 11 de outubro, teremos a festa para as crianças. Queremos fazer um cinemão e nós não tínhamos o projetor, nosso projetor estava queimado e nós não tínhamos recurso. E nessa fé de orar, de buscar, de ser paciente com Cristo, uma irmã que veio com uma igreja aqui, simplesmente deu o projetor para nós, a multimídia para nós. E é ser paciente mesmo na dificuldade, ainda que ela vai vir, sempre Cristo foi muito claro, Paulo também é claro, dificuldades vão vir. Chega de ser filhinho mimado. Chega desse negócio de ser filhinho mimado. Dificuldades vão vir. Só que ser perseverantes até o fim, que ele daria a coroa da vitória. Não é assim que a Bíblia diz? Então, é difícil mesmo, mas é ser paciente na dificuldade. E sempre perseverantes na oração. E é buscando na oração que acredito que nós vamos passando essas barreiras, como aconteceu dos milagres aqui na base, de alimentos, de voluntários chegando, foi tudo debaixo de oração. Foi debaixo de um diálogo com Cristo. Falando, não, Jesus, está difícil. Jesus, está difícil, está complicado, está escasso, está difícil, mas ainda assim confiamos em Ti. Deus tem mostrado dos seus milagres, da tua multiplicação. Isso é bacana. Isso é muito bom mesmo ver esses milagres com Cristo. Cada dia é um novo passo de fé, um novo passo de milagre. Acho que o legal é que a gente consiga entender essa dinâmica do reino, que é onde vai a visão, onde Deus tem colocado visão, sonhos, projetos, ali chega também a provisão. Porque se é do coração dele, se é do cuidado dele, e isso fica mesmo assim como uma dica para cada um de nós e para a galera que nos assiste aí pelo nosso culto ao vivo, é que vocês entendam que quem segue a visão é a provisão. Se Deus colocou algo no seu coração, no coração da sua igreja, dos seus amigos, projetos, sonhos, palavras, saiba que a provisão chega junto. Chega mesmo, porque a gente é testemunha disso em muitos momentos, e como em pequenos detalhes, e nas pequenas e nas grandes coisas. E Paulo nos orienta isso também. O apóstolo Paulo fala que é para a gente se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Eu vejo que aqui ele leva para a gente
também a oportunidade de viver com intensidade. Se é tempo de se alegrar, se alegre. Se é tempo de chorar, que chore, que se renda, busque a Deus, ore, e orar mesmo, não para ficar deixando o coração de Deus sensível, porque o coração dele já na verdade é para transformar o nosso coração, deixar o nosso coração tão sensível quanto o dele. E toda vez que a gente busca isso e deseja caminhar nesse sentido de realidade de fé, as coisas se tornam diferentes. Não tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhoso, que você possa caminhar e seguir como os humildes. Não sejais sábio aos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. A luta pelo esforço de uma vida cristã que se entrega verdadeiramente. Se entrega verdadeiramente. E eu acho que a questão aqui, ela vai bem profundo nesse sentido, que quem deseja ter uma renovação de mente tem que ter os primeiros passos de entrega, de entregar a Deus. Para com esse negócio de ser conselheiro de Deus, a gente precisa parar com isso. É Deus que conhece o nosso coração, é Deus que sabe da nossa vida, e Ele cuida melhor de nós do que a gente mesmo, isso eu tenho certeza. É algo também bacana de ver aqui, a partir do 13 mesmo. Quando os filhos de Deus estiverem em necessidade, sejam os primeiros a ajudá-los e criem o hábito de ser hospitaleiros. É ser o primeiro. É ser o primeiro. Né, na passagem do bom samaritano, o povo de Israel, que era para ser a referência para todos, porque tem as leis, tem toda a forma, é o povo escolhido por Deus. E naquela conversa, Jesus com o sacerdote, sobre aquela parábola, quem passa o sacerdote pelo samaritano pelo rapaz que estava ferido, mas não ajudou. Passou o levita e não ajudou. E quem ajudou foi o samaritano, a quem eles mais desprezam. E eles, no caso, deveria ser quem deveria ajudar. E não é diferente conosco. Quantas vezes nós somos os últimos a ajudar. E é ajudar em todos os sentidos mesmo. É não ser cego para a situação. Realmente, acredito que nossa frieza, não só nossa frieza, nossa correria do dia a dia, porque um dia de cidade é muito puxado, é levantar às 6 horas da manhã, se arrumar, e trabalhar ou ir para a faculdade. Você sai disso, já vai ou para a faculdade, ou vai para um cursinho, e chega meia-noite, pega transporte público que é complicado, ou até mesmo se não tem transporte público, você vai ter o seu carro, mas você vai pegar trânsito, então é muito estressante. E essa correria, se nós não tivermos em meio a essa correria e não estivermos com Deus, é fácil as coisas passarem desapercebidas. É fácil, quando eu passar na rua, eu deixar de ver uma pessoa chorando. É fácil eu estiver dentro do metrô, eu colocar um fone no meu ouvido, que eu preciso de ter essa válvula de escape, de escutar minha música e deixar desapercebido. Talvez alguém que esteja chorando também, esteja precisando desse socorro. Deixamos de lado, talvez, muitas das vezes, pessoas que estão na rua em situação de perigo, que era talvez para nós perguntar: você está bem? O que você precisa? Por que está aqui? Por que está perdido? E é bem claro isso. É vocês que sejam os primeiros a ajudar. É vocês. Os filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Eu não quero limitar
nesse sentido que tem que ser, se o pastor está doente, eu vou lá, não, eu vou lá ajudar o pastor, não, que seja você primeiro ajudar a irmãzinha que não consegue ir no culto porque o joelho dela não tá aguentando mais. Mesmo que ela mora no lugar lá onde tem barro, você que pega seu carro e vai lá, você tem que ser o primeiro a ajudar. E não ter essa separação. Às vezes tá vendo isso. Que Deus nos perdoe por isso mesmo. Por deixarmos por nós deixarmos mesmo quem deveríamos dar valor e dar valor para quem nós não deveríamos dar tanto valor. Que até mesmo aqui na frente, mais pra frente, vai falar mesmo, para nós não cairmos nas graças nas boas graças de gente importante, mas tenha o prazer na companhia de gente comum, no 16 fala. De pessoas humildes mesmo. Não que essas outras pessoas não precisem de ajuda. Precisa sim muito. Acredito que enquanto muitas das pessoas que têm dinheiro, tem postura, tem ministérios grandes, tem empresas, tem tantas coisas, estão tão perdidas quanto esse irmãozinho tão comum. Mas eu quero dizer que essas pessoas, tem muitas pessoas que já correm atrás. Não que eu estou falando que é para deixar de correr atrás delas, mas realmente nós deixamos de olhar para os marginalizados, se eu posso usar essa expressão, para os humildes. Nós deixamos de olhar para eles para olhar para quem tem status. E acho isso que está na hora de acabar entre nós mesmo, nós como corpo de Cristo. De realmente, quando tiver alguém necessitando, que não seja nós mesmo. Até hoje nós estávamos conversando de uma situação que veio uns cantores, o cantor gospel aqui em Francisco Morato, e saiu a conversa mesmo que uma outra igreja, outro irmão, emprestou o carro e até agora ninguém sabe desse carro. Mas cadê o posicionamento daquele outro irmão que deveria dar esse carro de volta? Hoje nós como cristãos, nós estamos defasados. Se falar que é cristão, nossa credibilidade tá baixa. Mas deveria ser a referência para todo mundo. Referência para todos. É referência mesmo de atitudes, de pessoas, de tudo. E hoje só somos referências de pessoas que... Ixi, é o crente, é o chato, é o que não paga, é o caloteiro, é o que sumiu, é o que arruma encrenca, é o barraqueiro, é o fofoqueiro. Entendeu? Acho bacana ver esse sentido para nós olharmos para nós mesmos, para ver onde nós estamos errando. Voltando lá em cima de novo, em Romanos 12 lá em cima, pela proporção da nossa fé, que nós possamos ser honestos em nós mesmos. E dentro dessa questão entra o próprio lado também de que parte dessa referência perdida, se é que eu não posso dizer toda referência perdida nisso, não é porque nós queremos viver um manual de bom comportamento, mas é porque esquecemos de fato quem é Deus para nós. E quando a gente esquece quem é Deus para nós, o que ele de fato significa para nós, é muito mais do que ser um doador de bênçãos, é muito mais do que ser o tipo de cara do serve mesmo, que traz para a gente, ou que a gente chega e tira o que convém e o que não convém, a gente deixa lá. Quando a gente lembra que Deus ele é superior na nossa vida, eu acredito que esse posicionamento cristão e comportamentos mal vistos perante a sociedade e perante a própria palavra de Deus, eles deixam de existir. Não estou dizendo que isso nos leva a ser os melhores do mundo, mas nos leva a buscar na fonte. E essa referência a gente não vai encontrar em outro lugar, a não ser na palavra de Deus e na comunhão que há entre nós e Cristo.
Porque se não há essa comunhão entre eu e Jesus, como é que vai acontecer de ter essa comunhão e essa expressão de reino para o próximo? Essa nova onda missionária que está surgindo, essa quarta onda missionária, será de fato uma onda diferente para alcançar em diversas áreas da sociedade, mas é muito mais do que simplesmente a gente colocar, bom, agora você pode fazer a sua arte e beleza, você é um artista, tá legal, você abençoa como artista. Você é um escritor, beleza, abençoa como escritor. Mas muito mais do que isso é entender que na Bíblia a gente encontra muitas expressões artísticas. E a gente encontra Deus como um Deus artista que nos detalhes cuida de nós, nos detalhes se revela a nós. Da mesma maneira no governo, da mesma maneira na própria igreja. Quando a gente deixa de lado o referencial de quem é Deus, todas as outras coisas, os detalhes, as regras e comportamentos que a sociedade espera de nós, ela também vai ficar de lado, porque a gente esquece o principal. E é aí que está o problema. Então, volto a dizer, isso é uma autocrítica, não é uma crítica para fulano ou para ciclano, é uma autocrítica. Eu preciso, como igreja que sou, eu preciso a cada dia buscar um referencial em Deus, porque se a gente deixa de lado esse referencial em Deus, fica difícil mesmo querer ser bonzinho perante a sociedade. E olhando isso, nós começamos a nos perder em questões mesmo, vamos falar de pecado, nós começamos a nos perder a partir do momento que deixamos de ter essa comunhão, essa convivência com Cristo. De ter essa convivência, essa caminhada com Cristo. Quando estamos prestes a errar, o Espírito Santo está ali falando, pô, não faz isso, ó. Não, você automaticamente você já está, eu faço ou não faço, e o Espírito Santo falando, a sua carne gritando, fala, faz, o seu desejo, vai. Mas o Espírito Santo falando, pô, não faz, aí você fica assim. Aí hoje você dá essa legalidade, amanhã você já não está orando, amanhã você já não está pensando tanto em Cristo. E aí você vai abrindo, vamos dizer, portas das possibilidades que vai caindo no pecado. Até uma hora que você se encontra numa situação que é difícil o retorno. É difícil porque você já se afundou tanto num mar de lama que é só novamente você clamar por Cristo para Ele te dar esse socorro novamente. Quando deixamos, e aí isso daí e vemos o tão grande rastro, deixamos de problemas por essas legalidades que nós damos, por essas aberturas que damos, quando deixamos de ter um olhar para Cristo, um olhar de reino, de ter essa comunhão com Cristo. Eu tenho que ter bem claro que eu não vou pecar, porque senão o diabo vai me levar para o inferno. Eu não vou pecar porque eu não quero desagradar o meu amigo Jesus. Porque isso, eu não vou pecar porque Cristo, Ele é demais em mim. Porque Ele é tudo para mim. Eu não vou pecar porque isso, se ele falou, ele diz, ele caminha com Cristo, ele quer ter essa comunhão comigo, eu não vou fazer isso por causa disso, não, eu deixo isso de lado, porque eu prefiro ainda estar em boas companhias, eu prefiro ainda estar com esse meu amigo Cristo. Se ele abdica disso, quando ele abdica disso, não tem. Então, é ter essa visão mesmo, da comunhão com Ele. Que tendo essa comunhão faz totalmente a diferença na nossa vida, para termos sempre esse olhar de Cristo. Ainda assim somos pecadores, erramos, pecamos, porque somos homens e falhos. Mas ainda assim, que sobressaia ainda essa comunhão com Cristo, porque ela vai fazer nós passarmos dessas barreiras. E entrando já nesse lado da questão de céu, inferno e tudo mais, é legal a gente pensar mesmo que o pior inferno
não é aquele da presença do diabo, mas é o fato de estar ausente de Deus. Cara, ficar ausente de Deus eu não aconselho ninguém. Quantas vezes a gente não está tornando a nossa vida um inferno justamente porque estamos dando prioridade para outras coisas e estamos deixando de estar presente junto a Deus. E é muito mais do que bom, aceitei Jesus aqui, eu vou para o céu, mas é aquela coisa mesmo de saber, puxa, Deus está presente em mim. João 14,6, que Jesus fala, sou o caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, nos mostra que é muito mais do que simplesmente esses caras, eu sou o caminho e esses caras, ninguém vai no céu se não for através de Jesus. Mas muito mais do que isso ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ou seja, que ninguém compartilha dessa comunhão com o Pai a não ser por Jesus. E compartilhar dessa comunhão, não estou anulando a própria presença do céu, mas é aquela coisa mesmo da gente entender, poxa, caminhar com Deus, esse é meu céu, esse é o reino que eu tenho que viver, esse reino em nós, esse reino nos alcançando, esse reino nos mostrando como agir, esse reino nos mostrando como viver uma vida de fé, é estar com o Pai. E não é só a presença do inferno, é muito pior do que isso, é a ausência de Deus. E eu quero estar com Deus, eu sei que esse é o desejo nosso e o desejo do coração de qualquer pessoa que, em sã consciência, que ela deseja estar com Deus. E a gente, vez ou outra, toma a opção de tornar a nossa vida um inferno. Não é Deus que faz a nossa vida um inferno, e em alguns momentos nem o próprio diabo consegue fazer isso, mas a gente mesmo inferniza a nossa vida. A partir do momento que não nos colocamos mesmo na postura de filhos, na postura de reconhecer que podemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E é até bom entrando nesse conceito mesmo, deixarmos de ser filhos mimados, triunfalismo. Não é porque eu prego, não é porque eu dou cesta básica, eu sou bonzinho, porque eu visito a base, não é porque eu saio de tal lugar que eu vou ser salvo. É a graça, não é pelo meu triunfo. Porque se fosse pelo meu triunfo, eu não sou merecedor, não sou digno. Se for pelo que, ainda que eu fosse o carinha mais bonzinho do mundo inteiro, não seria digno. Então não é triunfalismo. Deixar de ser filho mimado. De ser filho mimado. Ah, pai, eu fiz isso, eu mereço. Chega nós vermos que tem pastores que acho que pastores, irmãos que vai daqui a pouco vai dar ordem em Deus. Esse pode ser salvo, pai. Esse não pode, tá na hora de você me dar isso daqui. E não é por nosso trunfo. Nunca foi por nosso trunfo. É a graça. Quando nós entendemos o conceito de graça, pelo menos o conceito, porque a graça é tão grande que não dá para nosso consentimento absorver tudo. Mas se nós conseguirmos entender a pontinha do iceberg, já é muito já. Já é muito já para essa caminhada continuar. Seguindo também aqui em Romanos, vem aquele trabalhe juntos com alegria, não sejam orgulhosos, não procuram cair nas boas graças de gente importante, mas tenham prazer na companhia de gente comum. E não sejam sábios aos seus próprios olhos. Alguma coisa, Vicky? A respeito dessa passagem?
Não. E vem 17. Nunca paguem o mal com o mal. Façam as coisas de maneira tal que todos possam ver que vocês são absolutamente honestos. Aqui já vem aquele contexto de novo que nós falamos lá atrás, né? De ser honesto mesmo, para não cair na vergonha. O que eu vejo muito nas questões é que você vai fazer um evangelismo na rua e aí você fala com um garoto, aí ele fala, meu pai é crente, ele é isso, aquilo. Na igreja ele é tal, mas dentro da minha casa ele é um gárgula. Mas é sermos honestos em tudo na nossa vida, né? Ter essa honestidade mesmo do que somos mesmo. E absolutamente honesto. Não contendam com ninguém, tanto quanto possível. Vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem a ira com Deus, pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei. Pelo contrário, se o seu amigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Se ele estiver com sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal prevaleça, mas triunfe sobre o mal praticando bem. Nossa, eu acho muito massa essa passagem. Não é pagar com mal. Não é pagar com estupidez. Nós não estamos travando guerra com ninguém, com homens. A nossa guerra é com o mundo espiritual. Sim. E a gente até, olhando nesse sentido, é importante lembrar que às vezes a gente entra mesmo em guerras que não é nossa. Aqui deixa bem claro que a vingança é minha. É Deus que vai cuidar dessa situação, é Deus que vai cuidar dos problemas que a gente tem passado. A nossa parte é, se o nosso inimigo tem fome, que a gente dê de comer. Se o nosso inimigo tem sede, é dar de beber. E fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Ou seja, vai trazer para ele uma inquietação do porquê será que alguém está me ajudando assim. Alguém que é declaradamente o meu inimigo e está me ajudando dessa maneira. Então, eu acredito muito que a verdadeira defesa da nossa fé existe quando a gente tem prática simples, na simplicidade. Quando existe essa prática simples de situações básicas, de simplesmente quando há ódio que eu ame, quando há guerra que eu traga paz, quando há maldade que eu venha com a bondade, quando há estupidez que eu venha com uma palavra branda, quando há uma situação de orgulho, uma situação de soberba, que eu venha com a renúncia, que eu venha com a humildade, que eu venha com as palavras de vida. A nossa briga é outra. Enquanto a gente achar que a nossa briga é qualquer situação ou coisa que não seja uma prática de cristã e bíblica, a gente corre um grande risco de caminhar só baseado no sentido mesmo de pagar mal com mal. E isso é perigoso. Eu ouvi um testemunho uma certa vez que a mulher ela era cristã e seu marido não aceitava. Então ela ia para os cultos e quando ela voltava, ele brigava com ela, tal. Só que uma certa noite, ele de pirraça, ele trancou a porta. E ela dormiu do lado de fora. E pela manhã, quando ele saiu quando ele abriu a porta para ele sair para ir trabalhar, ela estava deitada, né? Deitada não, estava sentada no chão da porta, esperando ele abrir. Quando ele abriu, ela levantou, deu um sorriso, falou: meu amor, eu te amo. O que você quer que eu faça de café da manhã para você? E aí ele disse que não aguentou, ele chorou, porque ele não compreendia aquilo que ela estava fazendo. E isso é amontoar brasas vivas na cabeça.
Isso é amontoar brasas vivas na cabeça. A partir dali, ele se tornou um cristão. Porque ele quis entender o porquê daquele amor. Porque ainda assim, ainda do que ele fez, ela ainda acordou com o melhor sorriso e quis fazer o melhor café da manhã para ele. E outra questão mesmo que o Marcelo até falou de não entrarmos em guerras que não é nossa. E eu vejo também a questão dentro desse texto mesmo, que é do quando pegaram uma mulher em adultério, da mulher adúltera, e levaram lá. Cristo tinha que, pela lei, porque ele também era judeu, ela teria que ser apedrejada. Mas ele usou da graça sobre a vida dela. Ele amontoou, acredito que naquele momento, ele amontoou brasas vivas sobre a cabeça daquela mulher. Acredito que a partir daquele momento, ela não foi só um choque para cada um ali. Porque ele disse que saiu todos, né? Todos que estavam em volta saíram. Largaram sua pedra no chão, primeiro seus velhos, depois os outros. E aí, acredito que ali, aquela mulher ela foi impactada, porque com certeza, como ela entendia as leis, ela entendia que ela ia ser morta. Mas quem é esse que veio com essa palavra? E aí não peques mais. Acho que foi ali ele amontou brasas, Cristo mesmo mostrando essa questão de você amontoar brasas. Não que ela tenha sido um inimigo, mas pela lei, pelas tradições, ela tinha que ter morrido. E que nós possamos mesmo, ainda que nós não gostamos da pessoa, ainda que nós não batemos com o gênio dela, que nós possamos ainda suportá-las em amor. Essa talvez seja a palavra, suportá-las em amor. Para manter essa brasa viva. Até porque vai ter pessoas que a gente não vai ter afinidade mesmo. E quanto a isso, é bem importante que a gente seja de fato maduro para entender que não tenho afinidade com fulano A ou B. Mas o fato de suportar em amor é ter mesmo essa ideia de também eu não tenho afinidade, mas eu também não posso ter ódio, não é meu inimigo. E a minha luta é outra. E é legal a gente pensar que o nosso tempo é curto demais para ficar fazendo inimigos. E quanto mais nós pudermos lutar para somar no reino, para ser facilitadores para o reino, para ver pessoas conhecendo a Cristo, para ver famílias sendo restauradas, para ver pessoas que estão na depressão, passando por essa fase e falando, eu vou caminhar contigo, você precisa viver e por aí vai. Quando a gente consegue ter essa convicção que o nosso tempo é curto demais para ficar fazendo inimigos e ao invés disso eu ando ocupado demais amando. Em outras palavras, é isso que a gente tem que guardar no coração. E eu acredito que Paulo era o tipo de cara ativo demais. Paulo era um tipo de cara que tinha muitas responsabilidades. Não é à toa que ele tem muitas cartas direcionadas para grupos diferentes. Carta para Tito, carta para Timóteo, carta aos Efésios, carta aos Gálatas, carta aos Filipenses. Existia muito público, muitas pessoas que Paulo precisava de alguma maneira trazer uma palavra de vida, uma orientação. E o tempo dele era curto. Eu acho que se a gente conseguimos de fato enxergar que o nosso tempo também é curto, não dá para ficar ocupado com o inimigo A ou B, mas nós precisamos buscar o reino. E é legal que mais para frente o Romanos 14 vai falar isso também, vai falar sobre esse reino que não é justiça, ou melhor, que não é o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
Então eu posso depois citar referências para vocês que eu não tô achando aqui, mas é isso. O reino de Deus não é a nossa satisfação humana, mas é essa alegria, essa paz e essa justiça, de fato, no Espírito Santo. Até agora eu estava quietinha, eu só vou dar um exemplo sobre essa questão do o bem vencer o mal. Eu também, enquanto o Silas falava, eu me lembrei de um livreto que o título é Mensageiros, e é um trabalho das igrejas menonitas aqui no Brasil. E eu me lembro que eu li uma história de dois irmãos que estavam brincando, e de repente a brincadeira já virou um pouco agressiva e o outro irmão acabou machucando esse irmão. E a história é contada num país muito frio e estava caindo neve, havia muita neve pro lado de fora, mas mesmo assim os seus pais levaram ele para o médico. Havia um médico na comunidade onde ele morava, e seus pais levaram ele até esse médico, e esse médico atendeu esse menino, tudo, e no final, pelo bom comportamento dele, por ele ter ficado de boa, quietinho no atendimento, né, o médico fazendo ali o curativo, o médico deu um chocolate para ele comer, porque estava muito frio, e dizem que chocolate esquenta, né, é bom, e ele aceitou o chocolate, e ele comeu uma parte, a outra parte ele guardou. E o médico perguntou para ele por que ele havia guardado aquele outro pedaço. E ele falou, é para o meu irmão. Aí o médico ficou um pouco impressionado com aquilo e falou, mas como é para o seu irmão? Foi o seu irmão que te machucou, você está aqui por causa do seu irmão. Esse curativo aí no seu corpo é por causa da agressão do seu irmão, e ainda você lembra dele, você se preocupa com ele. E o menininho respondeu, ele me machucou, mas ele é meu irmão, ele ainda é o meu irmão. Então, tudo aquilo que aconteceu na vida daquele menino não fez mudar o sentimento e nem o carinho que ele tinha pelo irmão dele. E ele poderia simplesmente pegar todo o chocolate, já que estava frio mesmo, comer tudo, e nem se preocupar com o irmão dele, ainda chegar em casa e mostrar a ferida e falar, você me machucou, você é culpado, eu estou sentindo dor por causa de você. Mas ele agiu de forma diferente, ele venceu o mal com o bem, ele escolheu, né, perdão e fazer o bem e amar é uma escolha. E ele escolheu não odiar o irmão dele, ele escolheu não se vingar do irmão dele. Ele poderia se vingar do irmão dele, ele poderia usar os pais a favor dele contra o seu irmão, porque muitos irmãos fazem isso, principalmente os mais novos, né? Mas ele não usou de vingança, ele não usou de ódio. Ele continuou amando, ele entendeu que era irmão e que ele precisava ter esse bom relacionamento com o irmão dele. Então ele escolheu continuar vivendo em paz, né, como a Bíblia fala aqui, vivendo em paz com todos, e também não se vingar, não praticar o mal. Ele recebeu o mal, mas ele escolheu não praticar o mal. E assim deve ser a gente, deve ser a igreja de Cristo, né? Independente de coisas que acontecem e que vão continuar acontecendo, a nossa mente tem que ser como desse menino, escolher não se vingar, não fazer mal, não prejudicar a vida das pessoas, mas deixar mesmo na mão de Deus e saber que Deus cuida de todas as coisas. Não cabe a nós a vingança, de forma alguma, nunca coube, não cabe a nós a vingança. Nós somos chamados para amar e perdoar e praticar o bem. A Bíblia diz que
quando nós sabemos que devemos praticar o bem e não praticamos, nós estamos pecando. Então, nós somos chamados não para andar em pecado, mas para andar em santidade com Deus e deixar mesmo que Deus faça o que tem que ser feito e confiar mesmo nesse Deus soberano que a gente acredita e anuncia e fala. E também eu vejo que tudo que foi falado aqui é questão de mudança, né? Nós precisamos mudar, nós precisamos ter postura diferente. Deus nos chama para sermos diferentes. A Bíblia nos chama para mudanças. Nós precisamos passar por esses processos de mudança na nossa vida. Precisamos ter uma mente renovada, ter mudanças radicais até na nossa vida para podermos agradar a Deus. Então, nós precisamos mudar como igreja, como pessoas, como ministério. Nós precisamos mudar e mudar para melhor. Eu sempre ouvi essa expressão: olha, a pessoa mudou e mudou para melhor. Eu vejo que mudar para melhor é algo bom, mas a gente tem que mudar com consciência e saber para quem a gente está mudando, né? E procurar mesmo aprender com Deus, com as pessoas e vencer o mal com o bem. Desafio. Um desafio que a gente consegue cumprir a partir do momento que caminha mesmo com Deus. Nesse reino de Deus, com sede pelo reino de Deus. Não ser apático, as coisas estão acontecendo, o mundo está girando, mas deixa as coisas como estão. Uma mudança exige de nós um esforço. Então exige de nós um esforço, exige de nós, e muito mais do que isso, uma transformação verdadeira. E isso que a Vera falou é muito válido mesmo, porque se nós queremos mesmo que haja mudança tanto dentro de nossa estrutura como igreja, missão, pessoas, se nós queremos isso, é necessário um esforço, necessário que a gente se apresente, que nos apresentemos como sacrifício vivo, santo, agradável e a Deus, que esse é o nosso culto racional. Só para ser eu tinha citado Romanos 14, 14 e 17, que fala isso, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então só para passar para vocês a referência. Acho que é isso. Vamos então para as considerações finais mesmo. Eu, como acredito que não há lugar melhor do que estar no centro da vontade de Deus e com Deus, né? Porque caminhar com Ele não tem coisa melhor. Caminhar com Ele, viver o que Ele tem para nós, seguir as direções que Ele nos dá e fazer tudo que Ele tem nos chamado para fazer, viver a alegria nele. Dias ruins virão, difíceis virão, mas que possamos, dentro desse contexto todo, dessa passagem, termos a nossa identidade firmada nele. Possamos ter nossa identidade firmada nele. Pecaremos, vamos errar sim. Somos todos falados que não vamos errar. Mas vida cristã vai ser um aperfeiçoamento diário. É uma melhoria de mente mesmo. E que isso venha produzir em nós mesmo. Que uma melhoria nossa de cristão para melhor servirmos o reino de Deus, melhor darmos testemunha de Deus, que o nome de Deus seja preservado
né, que seja para honrar o nome dele. Ele é digno, né, de honra, de glória, de louvor. Como nós somos representantes dele aqui, nós que vamos ser representantes dele, né, de falar mesmo dele, de que nossas atitudes falem dele, que possamos espelhar a glória dele. E convido mesmo cada um a estar meditando nessa palavra, mastigar bem ela, que possamos ver bem tudo quanto tem sido conversado aqui, possamos ser honestos com nós, acima de tudo. Quando nós somos honestos com nós, somos honestos com as pessoas. É isso que eu tenho para falar. Consideração final, Marcelo, Vera. Bom, eu quero agradecer primeiramente a Deus novamente por essa oportunidade e pela galera que está assistindo. Valeu e até quarta, se Deus quiser. Eu também agradeço mesmo pela galera que está participando aí pelo live stream. Nossa ideia é tentar colocar isso também no YouTube, fomentar a ideia de diálogo sobre o reino. Então, nas quartas-feiras é uma ótima oportunidade. Nós temos aí muitas atividades que acontecem durante a semana também, e esse tempo nosso é um tempo também de suprir, de ouvir de Deus. Então, fora as nossas intercessões na base, nós temos aí o privilégio de ter cultos também durante a base, mesmo sendo um grupo pequeno. Então, hoje estamos com um grupo ainda menor, né? Zenon viajou, Thiago e Ellen estão numa fase de luta também para viajarem, para caminhar, enfim. Então, nosso grupo ele está ainda menor, mas é uma honra poder ter vocês aí com a gente de alguma maneira, e nós esperamos continuar conversando sobre esses assuntos e de alguma maneira contribuir para que o corpo de Cristo cresça e o reino de Deus cresça, que as pessoas possam ouvir o Evangelho em todas as nações da terra. Esse é o nosso desejo, e eu sou grato a Deus por ver que existem tantos meios para se fazer isso, como o próprio meio da comunicação e outros meios que Deus tem colocado diante de nós. Então, Deus abençoe a sua vida e obrigado por nos acompanhar nesse tempo. Quero agradecer a todos também que estão acompanhando, que já têm tido essa caminhada conosco, acompanhando nossos vídeos, acompanhando nossos cultos, acompanhando nós de alguma forma. E que, mais do que acompanhar, venham caminhar conosco, possamos ter essa amizade, que nós como igreja possamos andar junto, que a gente possa sentar, conversar, nós dividimos de um café, falar das boas coisas de Cristo. Aqui temos muita coisa para fazer e possamos dividir essas tarefas juntos, possamos caminhar juntos, possamos conhecer a Cristo juntos e fazê-lo conhecido junto. Esse é o nosso convite. Qualquer dúvida pode nos procurar pela página de Jocum Sampa São Paulo, Brasil. E quero orar por vocês. Por nós. Então, Deus, obrigado por dividir este momento conosco, Pai. Podemos conversar um pouco da Tua Palavra, de podermos nos conscientizar, de aprender de Ti, Senhor, de compartilhar de Ti, Senhor, e de toda essa transformação que o Senhor faz em nós, Pai. Muito obrigado, Deus, e que possamos ser mesmo, Pai, sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Pai. Deus, que possamos ter ferramentas e que essas ferramentas que o Senhor já tem nos dado, Pai, possam ser utilizadas para o Teu reino, Pai, para falar do Teu amor, da Tua graça, Pai. E que ainda, Senhor, que nós tenhamos errado, Pai, não colocando brasas vivas sobre a cabeça do nosso irmão, Senhor, que a partir de hoje essa nossa conduta possa ser diferente, Pai. Que nós possamos ouvir de Ti qual é a melhor saída, o melhor caminho, Pai.
Deus, que o Senhor possa guardar cada um, abençoar, gerar, Pai, essa caminhada, Pai, que esse desejo da caminhada contigo, Pai, sobre a vida de cada um, Senhor. Muito obrigado, Pai, por este culto. Muito obrigado, Pai, pelas palavras. Em nome de Jesus. Amém.